Olá, você que acompanha aqui o programa Alô Cidade na TVI. Lembrando que você pode acompanhar não só na TV, mas também nas nossas redes sociais, no nosso site oficial e também no aplicativo. Você pode baixar tviplay.com.br e acompanhar aqui a nossa programação ao vivo, horário que você quiser. Recebendo aqui hoje no nosso programa, temos a participação do vereador Jair Araújo, ele que é do PCdoB, para a gente estar falando um pouquinho sobre algumas questões políticas que estão acontecendo aqui na cidade. Inclusive, vereador, essa semana foi bastante agitada no cenário, certo? Primeiramente, queria cumprimentá-lo, agradecer aqui a sua presença. Obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. Então, vereador, essa semana a gente meio que deu uma balançada com algumas questões que foram trazidas principalmente do Executivo. E, inicialmente, a concessão da Imasa, certo? O prefeito fez uma coletiva essa semana, informando que vai fazer essa concessão, inclusive já vai começar todos os procedimentos cabíveis a isso. E eu queria saber qual a sua opinião sobre isso e se teve participação da Câmara de Vereadores também nessa decisão. Na realidade, o prefeito já publicou, inclusive, editais de convocação de audiência pública, mesmo um projeto tendo necessidade de ser apreciado pelo Poder Legislativo, que causa um estranhamento. Nós não somos contra o debate, existe um problema, obviamente, de discussão acerca da captação, distribuição e tratamento de esgoto, saneamento básico em Itabuna, e que no último plano de saneamento, para você resolver esses problemas 100%, precisaria de um valor superior a 300 milhões de reais. É claro que o poder público, a Prefeitura Municipal de Itabuna sozinha não tem como fazer esse investimento. Mas ao mesmo tempo nos causa preocupação em você fazer uma concessão de uma empresa como a Imasa, por mais de 30 anos a iniciativa privada, vendendo a ideia para a população que todos os problemas serão resolvidos. Eu sempre alerto a população de que o sistema de transporte coletivo de Itabuna é uma concessão privada e nós assistimos todos os dias o sofrimento da população. A coleta de lixo em Itabuna é uma coleta de lixo privada e nós temos também problemas, é só verificar como tá o lixão. E estranha também o fato da gente agora ter resolvido o problema da reserva de água com a barragem do Rio Colônia em Itapé, ou seja, tendo água em abundância para resolver o problema de abastecimento de Itabuna, há uma precipitação e com muita ausência de debate, principalmente com o Poder Legislativo e com a sociedade. As experiências que foram feitas no mundo, em algumas cidades no Brasil, acerca da concessão ou privatização, no caso aqui a proposta é de concessão, se demonstraram um fiasco, um fracasso. Cidades como Manaus, como Itu, em São Paulo, por exemplo, estão discutindo o retorno do serviço para o controle do poder público. Portanto, eu acho que a água, apesar de a gente pagar, ela não pode ser tratada como instrumento de lucratividade. Portanto, é importante que o poder público municipal tenha um controle disso. Outro aspecto que nós estamos discutindo, não existe agência reguladora desse serviço. A SERP, por exemplo, que é a Agência Reguladora de Serviço Público em Itabuna, desde quando foi criada, não tem um concurso público, não tem um profissional com concurso público, com autonomia para exigir o cumprimento, por exemplo, de um contrato. Portanto, é algo que a sociedade precisa discutir de forma aprofundada. E qual é a sua opinião pessoal sobre isso? Quer dizer, a questão de dificuldades que existe hoje com relação ao abastecimento é notório. Nós temos reclamações o tempo todo da população, tem bairros específicos que ficam dias sem abastecimento de água, enfim. Então, a crise realmente relacionada a esse assunto é algo notório, certo? Você acha que a concessão seria algo viável para estar resolvendo isso? Em termos de opinião pessoal sua, como é que você avalia? A partir da barragem do Rio Colônia, se amenizou muito essa questão da distribuição de água em Itabuna. É claro que você tem problemas, porque em Itabuna você tem parte baixa, parte alta, você não consegue ter força suficiente para esse abastecimento. Agora a gente poderia perguntar, uma empresa que vai receber a concessão, de onde eles vão tirar o investimento? Recurso para fazer esse investimento. Em que tempo ele fará isso? Por exemplo, no estudo da Fundação Getúlio Vargas, contratado pela Prefeitura, estima que só em um primeiro momento as tarifas de água em Itabuna pode ser reajustada em quase 80%. Só no primeiro reajuste, 14%, inclusive para a população mais carente. Quer dizer, nós estamos fazendo uma concessão de um patrimônio público para uma empresa privada, arrecadar dinheiro, aumentar a tarifa pública para fazer o investimento. Quer dizer, o setor público não pode fazer esse tipo de administração. Qual é a garantia que a população tem, por exemplo, que uma iniciativa privada vai cumprir um contrato? Porque nós temos um contrato no setor de transporte coletivo, que aqui, por exemplo, esses ônibus deveriam ser climatizados, deveria ser 100% da frota adaptada para deficiente físico.
e absolutamente nada disso acontece. Eu sou contra a concessão. Eu acho que Itabuna tem condições de elaborar projetos, de captar recursos do governo federal. Você não fará isso de uma hora para outra, né, imediato, mas se colocar um produto que é essencial para a vida humana, que é a água, para uma iniciativa privada que privará, que fará um esforço imenso para ter primeiramente lucro. Acho extremamente perigoso para a população, por isso nós vamos nos posicionar contra da Câmara de Vereadores. E falando nisso, na Câmara de Vereadores, como é o posicionamento hoje dos vereadores? No caso, a minoria é a oposição, certo? Inclusive você é o líder da oposição na Câmara, mas o prefeito tem a maioria. Então como é que está essa relação dos vereadores com essa decisão? Nós estamos aguardando o prefeito enviar o projeto, né? Nós consideramos que essa é uma medida que precisa passar pela Câmara, que precisa de autorização do Poder Legislativo. Nós estamos conversando com os colegas vereadores, mas acho que mais importante do que os vereadores fazer esse debate é a população participar desse debate, porque depois que foi feita a concessão, é algo concretizado, é algo consumado. Eu lembro perfeitamente, por exemplo, as pessoas não têm reclamação da Coelba, as pessoas não têm reclamação nenhuma do serviço de telefonia. A quem você reclama quando você tem um problema de telefonia? Você é atendido por uma pessoa fisicamente? Então, portanto, nós devemos fazer diversos questionamentos, principalmente que tipo de recurso essa empresa colocará. A prefeitura receberá recurso por conta dessa concessão? Que tipo de investimento e de aplicação desses recursos a prefeitura fará? Nós estamos conversando com os vereadores e nós vamos fazer, obviamente, um processo de audiências públicas, o número que for suficiente para possibilitar a população fazer a discussão, inclusive tomar uma decisão. Legalmente, é possível que o prefeito tome uma iniciativa dessa sem que passe pela apreciação do Legislativo? Olha, eu considero que isso é impossível, né? Nós estamos falando de um patrimônio público que vai ser explorado pelo setor privado. Portanto, como se trata de patrimônio público, o prefeito não tem essa autorização de forma unilateral. Necessariamente ele tem que enviar o projeto pedindo autorização à Câmara para fazer a concessão do patrimônio da Imasa para uma empresa terceirizada. A proposta dele é uma concessão. Se existe uma empresa concessionária que explorará as bases, os materiais, toda a rede de material da Imasa, é necessário ter a concessão. Caso ele pense em fazer essa concessão sem passar pela Câmara, nós estamos inclusive já nos preparando para judicializar essa questão e impedir essa situação. Ok, vamos fazer aqui um intervalo comercial, nós voltamos já com a Lucidade. Voltamos aqui com a Lucidade, recebendo hoje o vereador Jairo Araújo. E agora, vereador, eu quero falar um pouquinho sobre como é que está a situação hoje do transporte público aqui em Itabuna. A gente deu uma pincelada no bloco anterior, mas eu queria que você falasse um pouquinho, se aprimorando mais, como é a situação hoje, como é que estão as negociações com as empresas de ônibus aqui da cidade, com o sindicato e tudo mais. Olha, o governo passado fez uma concessão a essas empresas de ônibus, através de um processo licitatório, que tinha mais de 30 anos que não existia em Itabuna. Existe um contrato com as duas empresas, que essas empresas precisam cumprir: ônibus climatizado, acessibilidade, geoprocessamento, todo um aparelho de funcionamento dessas empresas, inclusive com ônibus novos. Lamentavelmente, essas empresas não têm cumprido nem sequer o contrato. E acaba que a população sofre as consequências muito grandes. Por exemplo, essa última greve é uma greve, com todo respeito ao conjunto rodoviário, ao sindicato, mas é uma greve do interesse das empresas. E, coincidentemente, todas as greves em Itabuna se dão exatamente no período da campanha salarial. Quer dizer, as empresas terceirizaram a campanha salarial para que a população arque com o reajuste salarial da categoria. Não existe nenhum tipo de cumprimento do contrato. Essas empresas, na realidade, a gente convive com verdadeiras catanicas. As empresas fazem um jogo absurdo de apreensão, de manter ônibus dentro das garagens, principalmente na hora de pico em Itabuna. Não existe nenhum tipo de respeito a idoso, às pessoas com deficiência física, e o serviço é de muita péssima
qualidade. Nós temos, inclusive, denunciado isso na Câmara, ao Ministério Público. Na nossa opinião, já falamos na Câmara de Vereadores, inclusive, que é possível, por exemplo, o poder público sustar esse contrato porque as empresas não cumprem. Nós temos um sistema de transporte, lamentavelmente, extremamente precarizado em Itabuna. Também tivemos semana a notícia que a Nestlé tem essa possibilidade de estar fechando essa fábrica aqui na cidade, o que vai ser uma grande catástrofe em termos econômicos, que vai acabar impactando também indicadores sociais, porque o desemprego acaba realmente, né, criando esse efeito em cascata, enfim. Então, existe alguma manifestação já dentro da Câmara de Vereadores para tentar buscar um diálogo com essa instituição, de tentar sentar com o Executivo também para buscar uma medida para que isso não venha a acontecer? Nós fizemos ontem uma reunião com a representação dos sindicatos, com a mesa diretora, oficializamos ontem uma solicitação para que os vereadores façam uma visita à empresa, para que ver se a gente estabelece algum tipo de diálogo. Não é a primeira manifestação da saída da Nestlé. Nós fizemos uma audiência pública ainda no ano de 2015 com a Nestlé, quando eles manifestaram aquela posição de retirar a produção de leite aqui em Itabuna, e o que acabou se concretizando, criando problemas econômicos gravíssimos para a bacia leiteira dos pequenos produtores de leite em Itabuna. O Brasil vive um processo de desindustrialização muito grande. Para você ter ideia, nós estamos retomando a 10% do processo de industrialização da década de 30. Então o Brasil está sendo extremamente desindustrializado. Cada vez mais nós nos transformamos em uma economia que compra produtos industrializados de outros países. Hoje existe uma crise, por exemplo, no setor de automóveis, automobilística em São Paulo. Mais de 2.000 empresas já fecharam nos últimos 6 meses em São Paulo. Então, um processo de desindustrialização. A crise, a recessão econômica que existe no Brasil é muito grave, principalmente esse drama do desemprego. De cada 10 mensagens que eu recebo, para você ter ideia, nas minhas redes sociais, 9 é para solicitação de emprego, porque as pessoas, quem está no mercado de trabalho está perdendo o emprego, quem está fora do mercado não consegue entrar. Então você não tem mercado consumidor. E aqui na Nestlé ainda você tem essa questão da reestruturação produtiva. Claro que as indústrias cada vez mais investem em tecnologia, a chamada inteligência artificial, a indústria 4.0, cada vez mais essas novas tecnologias afastam e demitem trabalhadores. Eu estava dando uma entrevista ontem falando de que emprego no Brasil, com essa tecnologia, aqui no Brasil e no mundo, cada vez mais transforma em artigo de luxo. Então, portanto, nós vamos à Nestlé, estamos conversando com o governo do Estado, com o secretário do Trabalho, Davidson Magalhães, com o próprio o vice-governador João Leão, que é também secretário de Desenvolvimento Econômico, para verificar se a gente sensibiliza a empresa a permanecer com suas atividades. Nós estamos falando de uma empresa que está em Itabuna desde a década de 70, uma empresa que tem nesse setor da indústria, uma das que tem os maiores salários, ticket de alimentação, participação no lucro, que mantém, por exemplo, que ajuda a manter o comércio, que tem empregado, que tem mais de quase 200 trabalhadores direto e gera mais de 300 empregos indiretos. Portanto, essa empresa fechando é um drama muito grande. Em média, para você ter ideia, Eli, são cerca de R$2.000 de salário por cada trabalhador. Então é um baque que vai atingir a economia de Itabuna em todos os seus setores. Ok, bom. Saiu aí agora Itabuna mais uma vez nos noticiários a nível nacional, que é a respeito do FGTS aqui do município, que tem um atraso de 74 milhões, certo? E hoje Itabuna entra no ranking dos 20 maiores devedores do FGTS aqui no país. Vocês estão se mobilizando também na Câmara? O que é que está acontecendo? Existe algum tipo de fiscalização direta sobre isso? O prefeito Fernando Gomes, ele alega que refere-se à dívida de gestões anteriores, certo? E aí, o que é que o senhor, como vereador, que está lá dentro acompanhando tudo, enfim, o que é que você tem a dizer sobre isso? Itabuna tem uma dívida grande, a capacidade de investimento de Itabuna com seu orçamento próprio é mínima por conta de dívida de FGTS, de INSS, de precatórios, dívida com fornecedores. E o FGTS se enquadra também nesse bolo dessa dívida, o que impossibilita a prefeitura ter o mínimo de capacidade de investimento. Se você retirar os repasses constitucionais da Prefeitura de Itabuna, ela deixaria praticamente de existir. Agora, a dívida é um resultado das diversas administrações, né? Não é possível, por exemplo, computar uma dívida de 74 milhões apenas nos últimos 2 governos. Então, em outros governos também, muitos fizeram. A Câmara já aprovou parcelamento de FGTS,
dezenas de vezes. E todos os parcelamentos que a Câmara aprovou serviu apenas para tirar a Prefeitura daquele cadastro de devedores do governo federal, para que ele tivesse acesso a convênios federais. Quando ele tira o nome, chamado nome do CALC, a Prefeitura simplesmente, os prefeitos simplesmente não permanecem pagando aquele parcelamento, o que também dificulta Itabuna ter acesso a recursos federais. Eu acho que o debate não é nem de quem é a responsabilidade hoje, Exatamente. porque isso aí já passou. O importante é qual é a capacidade de Itabuna de pagar. Portanto, foi feito agora aí a mudança do regime jurídico. A Prefeitura não tem mais a obrigação de recolhimento desse FGTS, mas a dívida está lá. Eu acho que é possível fazer um planejamento para pagamento. Ok, fazendo intervalo comercial e nós voltamos já com o último bloco aqui da Alô Cidade. Voltamos aqui com a Alô Cidade e agora, vereador, falar um pouquinho sobre o seu mandato, certo? O que é que a gente pode estar esperando de Jair Araújo ainda nesse mandato de vereador e projeções também para 2020. Nós estamos no segundo mandato, de vereador em Itabuna. Nós somos uma pessoa identificada com as lutas sociais, a luta do movimento sindical, dos trabalhadores. Eu sou oriundo do movimento estudantil ainda, da UJS, do Grêmio Estudantil do Colégio Josué Brandão, da universidade. Tem uma trajetória muito grande de luta e identificação com o povo de Itabuna, com a sua periferia. Nós estamos exercendo um mandato extremamente propositivo, mas também de fiscalização e também na construção de legislação que consiga fazer com que o sofrimento e os problemas do nosso povo sejam amenizados. Também somos aquele vereador que trata dos grandes temas na Câmara. Somos nós que já discutimos essa questão do saneamento básico, da questão da crise ambiental em Itabuna, ou nós que discutimos essa questão da luta em relação ao ensino superior, por esses ataques que o ensino superior e a educação está sofrendo no país. Somos nós que fazemos um debate sobre a questão da inclusão social. Então, aqui nós temos projetos aprovados, por exemplo, para doação de sangue. Muita gente não sabe disso, mas quem se inscrever em um concurso público municipal e que for doador de sangue não paga a taxa de inscrição. Inclusive, essa lei já foi utilizada no último concurso público em Itabuna. E, obviamente, que nós estamos trabalhando muito, inclusive, com a perspectiva de alçar voos maiores. 2020, vamos lá. Jair Araújo é pré-candidato a prefeito mesmo, a prefeito da cidade, enfim, já está se movimentando de fato com relação a isso, porque a pré-campanha meio que já está rolando, A gente já está vendo em vários nomes no cenário que estão surgindo, alguns recursos também, como nós tivemos o caso do vereador Enes Guinho, que era até pouco tempo pré-candidato a prefeito, e ele anunciou, se eu não me engano, ontem ou foi hoje, que ele vem realmente para a reeleição, enfim, então Jair Araújo é realmente pré-candidato a prefeito ou é um tema ainda está sendo discutido na sua base aliada? Na realidade, nosso partido já se reuniu por diversas vezes, o Diretório Municipal em Itabuna, e já definiu a nossa pré-candidatura. Nós, inclusive, já tomamos a decisão que nós não somos candidato a vereador. Então, portanto, é claro que nós estamos de um tempo razoável ainda em relação à eleição. Existe uma pulverização de candidatos, de ideias. Nós estamos fazendo esse debate com as pessoas e com a base que nos acompanha, andando pela cidade de Itabuna. Existe muita decepção na população de Itabuna em relação à situação que a cidade se encontra. Não se trata de fazer uma crítica rasteira, reducionista, mas nós temos uma cidade que ela é possível de ser administrada, que tem um orçamento que se aproxima dos 500 milhões de reais, mas que as questões essenciais, fundamentais da cidade não funcionam. Eu não sei se você sabe, mas, por exemplo, os semáforos de Itabuna, a maioria são extremamente antigos, eles andam mais quebrados do que funcionando. Então são coisas assim básicas que nós gostaríamos de discutir com a população. Cada prefeito que senta naquela cadeira é um prefeito da sua cabeça, você não percebe um direcionamento administrativo, um planejamento, um prefeito abre uma rotatória, outro prefeito quando ganha fecha, você não tem um direcionamento, Você tem um cinturão de pobreza que está em torno de Itabuna. Nós vemos efetivamente uma cidade extremamente empobrecida, com alto nível de desemprego, uma cidade que não tem muita criatividade, poucas pessoas sabem, mas Itabuna é um celeiro, por exemplo, de exportação
formação de mestre de capoeira. Itabuna poderia ser conhecida como uma cidade internacional, cidade nacional da capoeira. Você não tem esses instrumentos que possam fazer com que Itabuna saia dessa situação absurda de não ter qualquer tipo de criatividade, alternativa de geração de emprego para a juventude, de apoio para os pequenos negócios, para a economia informal. Essas questões nós vamos debater com a população e obviamente, num debate muito transparente, muito claro, muito direto, das limitações, das possibilidades, mas eu acredito muito que o povo de Itabuna participará mais efetivamente desse processo eleitoral do que foi a eleição passada, quando quase 34 mil pessoas nem sequer foram votar. Exatamente. A gente teve esse número, né, extremamente preocupante de abstenção na eleição. Então, você acha que de alguma forma pode se realizar um trabalho hoje com tantos nomes novos que estão surgindo, certo? Para que se consiga criar essa nova identidade política aqui na cidade, de buscar uma coisa nova, uma coisa diferente, de ter realmente mais opções, não somente aqueles mesmos nomes, né, que vem aí se colocando a toda eleição, enfim. Então, você acha que é uma eleição que talvez tenha esse diferencial por conta disso, por conta dessa sede que as pessoas estão tendo hoje de ter novas pessoas na política? Olha, eu tenho esperança disso, porque Itabuna é uma cidade muito apaixonada por grupos políticos. Isso. Ela se concentra muito pouco nas ideias das pessoas, né? Na trajetória das pessoas, no nível de compromisso que as pessoas têm, no nível de planejamento, de organização, de modelo de administração. Eu espero que essa pulverização de candidatos consiga atrair esse eleitorado para um debate que não seja simplesmente o debate acerca da pessoa enquanto indivíduo, mas principalmente do ponto de vista da capacidade administrativa, das ideias, da criatividade, da interlocução com o povo. Itabuna não pode continuar sendo uma cidade, por exemplo, que um empresário que chegar na prefeitura de Itabuna e for procurar, por exemplo, a Secretaria de Sustentabilidade, não sabe onde a secretaria está. Né? Você não tem nenhum direcionamento, você tem uma cidade extremamente atrasada do ponto de vista tecnológico. Qualquer pessoa que está em São Paulo, por exemplo, agora, e quiser acessar uma informação sobre a Prefeitura de Itabuna, terá imensas dificuldades. Portanto, nós estamos muito atrasados nesse modelo administrativo. Né? Então, portanto, eu espero que no debate das pré-candidaturas a gente consiga fazer esse debate mais claro com a população e com menos fofoca, porque você sabe que Itabuna é uma cidade extremamente cultural. Você sabe que Itabuna, na nossa lavadeira lá no Rio, a fofoca era feita lá, mas a fofoca agora se transferiu para as redes sociais e você discute muito poucas ideias. Eu espero nessa pré-candidatura ser extremamente propositivo e discutir ideias com os diversos segmentos da população de Itabuna. E o que Jairo Araújo tem de diferencial, certo? Para que as pessoas possam ter uma identificação mais próxima de você? Ora, você não define uma candidatura exclusiva, eu digo apenas no processo eleitoral. Eu acho que a gente tem a capacidade de errar menos se você acompanhar a trajetória política das pessoas. O que as pessoas defendem, quais são as concepções políticas das pessoas. Qual é a sua trajetória, o que essa pessoa fez, em que cargo público essa pessoa já assumiu, qual foi o seu desempenho. Eu acho que hoje, com o advento da internet, as pessoas podem ter o raio-x de um pré-candidato. Um pré-candidato responde a processo na justiça, responde a processo de improbidade, de atos de corrupção. Então, portanto, esses mecanismos de informação estão aí. Eu tenho clareza de que eu estou preparado para esse debate, preparado para essa pré-candidatura e espero que a gente possa dar nossa contribuição para a cidade de Itabuna. Ok, vereador, quero agradecer aqui a sua participação de verdade, viu? Desejar uma boa sorte para você e a todos vocês de casa aí, eu quero agradecer pela audiência e a gente se encontra semana que vem aqui no Alô Cidade.